Oi, tudo bem? Esse vídeo aqui ele é um recorte da resolução do Provão Paulista do terceiro ano do ensino médio. Se você quiser ver a prova do primeiro ano, a prova do segundo ano, essa prova aqui completa, né, além dessa questão mais questões, se você quiser ver uma avaliação de todas essas questões, né, do primeiro, do segundo e do terceiro que eu fiz, todos os links estão na descrição. Valeu? Beleza. Vamos passar a página aqui. Questão 43 e 44. Questão 43, Provão Paulista 2023, terceiro ano do ensino médio. Para responder à questão, considere o texto a seguir. Um projeto de energia sustentável pioneiro no mundo que prevê a produção de hidrogênio H2 a partir da reforma do vapor de etanol é, é a chamada da matéria. No processo de reforma a vapor desenvolvido, no processo de reforma a vapor desenvolvido, o etanol é submetido a temperaturas e pressões específicas e reage com vapor de água dentro do reator. Como resultado, a molécula de etanol é quebrada, deixando disponível o hidrogênio contido nela. Então, quebrou o etanol e deixou o hidrogênio disponível. O hidrogênio é apontado por especialistas do setor energético como combustível do futuro. Ao ser transformado em energia, ele não emite gases do efeito estufa, é sigla GEE, gases do efeito estufa, beleza. Então, hidrogênio é maravilhoso, né? Não, quando a gente queima ele, ao ser transformado em energia, não emite gás do efeito estufa, como CO2, metano, N2O, né? Que é o óxido nitroso, não vai produzir nada disso. O resíduo liberado na atmosfera é vapor de água, resultante da ligação do hidrogênio com o oxigênio na reação química que produz energia. Então aqui ele falou várias coisas, né? Essa produção de hidrogênio aqui a partir do vapor, de etanol e tal. Beleza. Assinale a alternativa que mostra equações químicas balanceadas e compatíveis com as duas reações descritas no texto. Então, escrever a equação balanceada a partir de alguma coisa que tem no texto. Química geral, química básica, balanceamento de equações, equações de reações químicas. Então não confunde. Se eu pegar essa caneta e queimar, a caneta queimando tem uma reação química aqui. Ela descrita com fórmulas, com símbolos, é equação. Então equação é a linguagem ali para colocar os reagentes e os produtos. E a reação é o que de fato está acontecendo, que a gente pode visualizar ali na natureza. Então a gente escreve, fala a reação através de símbolos numa equação. Conhecimento do primeiro ano do ensino médio, tá bom? Beleza, tem uma playlist no meu canal sobre isso para você assistir, eu já vou deixar indicado no final. Então vamos lá, são duas reações que estão sendo faladas aqui. Então você tem que simplesmente saber quem que são reagentes, quem que são produtos e identificar. Então no processo de reforma, o vapor é desenvolvido, no processo de reforma a vapor desenvolvido, o etanol, então o etanol é um reagente, é submetido a temperaturas e pressões específicas e reage com vapor de água. Então na primeira reação eu tenho que ter etanol reagindo com água. Ele deu a fórmula do etanol, a fórmula da água a gente sabe que é H2O. Então beleza, a gente já bate o olho aqui, ó, etanol e água. Qual que eu tenho? Etanol e água como reagente na primeira equação. Em D, então eu tenho etanol reagindo com água. Em E, eu tenho etanol reagindo com água. Aqui eu tenho CO2 reagindo com carbono, que seria tipo carvão e água. Aqui eu tenho etanol e gás oxigênio. E aqui eu tenho CO e H2. Então aqui eu não tenho água e nem etanol. Aqui falta água, aqui falta etanol. O único que tem etanol reagindo com água é o D e o E. Dentro de um reator. Como resultado, a molécula de etanol é quebrada, deixando disponível o hidrogênio nela. Beleza. O hidrogênio é apontado por especialistas como setor. Então, a primeira reação é para você quebrar esse etanol com água e produzir hidrogênio. Tá produzindo hidrogênio no primeiro? Tá. Tá produzindo hidrogênio no segundo? Tá. Só que aqui tá produzindo CO e aqui tá produzindo CO2. Ele não falou nada. A gente ainda pode continuar com o D ou com o E, pelos reagentes formados e pelo produto aqui, gás hidrogênio, que é o H2. Aí ele fala, o hidrogênio é apontado pelo especialista do setor energético, ao ser transformado de energia não emite gás do efeito estufa. E aqui, o resíduo liberado na atmosfera é o vapor de água. Então ele vai queimar agora esse hidrogênio. É o vapor de água, resultante da ligação do hidrogênio com o oxigênio na reação química que produz energia. Então aqui no D, eu tenho gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio? Não. Eu tenho isso daqui que é água oxigenada.
Aqui a gente já viu que não tinha. Então, no D, na segunda reação, eu tenho água oxigenada, nada a ver. E aqui sim, eu tenho o gás hidrogênio que foi produzido na primeira reação, que é o combustível do futuro. Esse gás hidrogênio mais o gás oxigênio do ar, reagindo com o gás oxigênio do ar. Então, ele sendo liberado ali num carro, numa célula de combustível. E a queima desse gás hidrogênio produz apenas como resíduo vapor de água, como foi falado aqui pra gente. Beleza? Legal. Então, a gente chegou aqui na alternativa E, marcou fácil para média, você nem precisava balancear. Bastava, então não é uma questão de balanceamento de reações, tá, pessoal? É uma questão só de você saber quem é reagente, saber quem é produto, saber identificar as fórmulas. E aqui, então, tá vendo como tá uma prova mais fácil? A primeira questão, eu sei, se você não teve aula, eu tenho um vídeo, gente, só reclamando desse problema das pessoas, novo ensino médio, das pessoas aprendendo brigadeiro, caseiro no lugar de ter aula de química, de história, de educação física, o Tarcísio cortando bilhões da educação. Eu tenho um vídeo falando sobre todos os problemas, né, de você não ter as aulas de química e tá fazendo prova um seriado, mas para quem, vamos supor assim, se preparou, você que não teve as aulas, né, não tá nessa situação, mas para uma pessoa que tá estudando, fazendo cursinho, se preparando, e fez diversas questões da Unesp, da Famerp, da Unicamp, da Fuvest, do Enem, baseado nesse nível de provas, né, a primeira, a segunda e a terceira questões foram questões fáceis. Por isso que o nível da prova já foi puxado lá para o fácil médio. Daqui para frente agora vai ser questões médio para difícil, médio vai subir um pouquinho o nível, mas as três primeiras são questões bem tranquilas. Se você tem dificuldade nessa parte de química básica, eu tenho uma playlist de 50 para servir de forma complementar para te ajudar aí com o que você tem no colégio, né? Se você está no ensino médio, é uma playlist de 50 aulas que dá mais ou menos 60 horas aula. Nessa parte aqui é aula 41 e 42. Quando você for assistindo a playlist, você já vai chegar nessas aulas. E tem uma aula super resumo que eu usei para o pessoal se preparar para o Enem, para a Unicamp, para a Fuvest, que é o resumo disso aí tudo em 5 horas. Então, às vezes, vale a pena você ver esse resumo de 5 horas, para você ter uma noção geral, se você teve uma formação um pouco capenga aí, por diversos problemas que não é culpa do seu professor, saiba disso. Eu não vou comentar nesse vídeo, mas tem diversos problemas na escola que não, acaba não. Às vezes você nem tem professor de química, né? Você às vezes nem é o professor, você nem tem professor de química, né? E aí é legal, às vezes, você assistir essa aula, como eu estava falando antes, de 5 horas, para ter uma noção geral, para complementar, e aí ir para essa playlist de 60 horas, para você ter toda a química básica. Tá bom? Minha sugestão aí. Então, beleza, fizemos 3 questões mais fáceis, agora vamos para uma questão mais, com nível um pouquinho mais elevado aqui.